Olá pessoal, hoje é dia de conto narrado e eu trago para vocês uma história divertida, de ficção, de um jovem italiano. Vamos lá? O detalhe do conto de hoje é que ele foi escrito em 4 mãos, as minhas e do meu filho de 13 anos. Ele deu a ideia principal e eu desenvolvi a narrativa. Espero que vocês gostem. Matteo Bianchi é um jovem italiano nascido na cidade de Florença. Aos 18 anos, decidiu mudar-se para Roma. Seu sonho era estudar arqueologia na universidade mais antiga da capital italiana. A Universidade de Roma, La Sapienza, localizava-se a poucos quilômetros dos principais cartões postais do país, e essa proximidade com a história antiga o fascinava. Roma foi uma paixão à primeira vista. Matteo gostava de caminhar e se camuflar entre as centenas de turistas que transitavam diariamente, sem pressa, por suas ruas e avenidas. Achava a cidade linda e fascinante. O que mais lhe interessava era a arquitetura do lugar, e quando estava de folga dos estudos, passava horas transitando pelo Fórum Romano, sítio de ruínas arqueológicas que conserva, até hoje, as memórias do passado. Ele é um apaixonado pela história de seu país e sente uma conexão inexplicável por cada recanto da cidade. Um dia, resolveu subir mais uma vez ao topo da colina no centro do Fórum Romano, para lá apreciar a vista. O céu azul celeste sem nuvens garantia uma tarde encantadora. Do alto, ele escutava um áudio sobre a história do lugar e acompanhava com os olhos todos os detalhes pronunciados pelo narrador. Ao ouvir os relatos sobre o passado do Coliseu, ele virou seu rosto para a direita, encarando a uma distância curta o grande anfiteatro em ruínas, que um dia foi palco de violentos combates entre gladiadores. Sem saber o porquê, seu coração se acelerou e, como se fosse um flashback, ele teve a visão nítida de uma batalha, na qual homens trajando roupas medievais se enfrentavam com espadas em punho. Por reflexo, ele tirou o fone dos ouvidos, fazendo com que as imagens da luta se dissipassem no mesmo instante. Sem ter uma explicação lógica para o ocorrido, recolocou o fone nos ouvidos sem saber se gostaria de voltar a ver tais cenas, e ao fazê-lo, nada aconteceu. Intrigado, ele olhou as horas e resolveu correr para alcançar o último turno de excursões ao interior do Coliseu. Nunca havia entrado no lugar, mas naquele momento sentia por ele uma forte atração. Um chamado que o instigava a se dirigir para lá. Desceu colina abaixo, desviando-se de turistas que ainda se esforçavam para subir as escadarias em busca de alcançar o melhor ângulo da cidade. Em menos de 20 minutos, ele já estava com o ingresso nas mãos e enfrentava uma fila para entrar. Se deparou com um grande portal que dava acesso à arena principal. Enquanto atravessava o corredor em sombras, notou seu coração acelerar. O nervosismo lhe causava frio na barriga. Sentiu uma sensação de déjà vu, uma certeza que já havia atravessado aqueles portões, mesmo sabendo que essa era a sua primeira vez. Ao alcançar a luz do sol e aproximar-se do platô de observação turística do teatro, uma nova cena viva, presente, cheia de cores se materializou à sua frente. Pela segunda vez, ele se viu testemunhando um espetáculo real. Nas imagens, os turistas haviam sumido. O piso, antes de madeira, tornara-se de areia. A mochila que carregava em um dos ombros fora substituída por um pesado colete de metal. E em suas mãos já não havia o seu aparelho celular, mas sim um escudo de bronze em formato circular. Atordoado, Matteo fechou os olhos e sacudiu a cabeça. Sabia que aquela imagem não passava de uma ilusão criada por sua mente. Pensou estar ficando louco e, quando abriu os olhos, se deparou com um rotineiro cenário do ponto turístico mais visitado da Itália. Sem clima para continuar o passeio, o qual não havia iniciado, dirigiu-se à saída e regressou à casa.
ainda se sentindo aflito com as suas experiências vividas. Naquela mesma noite, sem conseguir dormir, ele passou a madrugada navegando na internet, lendo tudo sobre o Coliseu e sobre os gladiadores que lá lutaram. Cada foto que via, cada passagem histórica que lia, tinha a sensação de que, de alguma maneira, fora parte desse passado, o que o deixava cada vez mais confuso. Pegou no sono, faltando poucas horas para que o dia amanhecesse. As pouco mais de 2 horas de descanso foram suficientes para que ele voltasse a vivenciar momentos do passado, dessa vez através de um sonho. Ao entrar no Coliseu, encontrou as arquibancadas lotadas. Se via só, no centro da arena, e vestia trajes de batalha. Deu um giro de 360 graus, observando a multidão que o ovacionava com animação. Um forte ruído chamou a sua atenção, que foi desviada para o lugar de onde vinha o barulho de engrenagem de ferro em movimento. Viu uma grade que lentamente era erguida. Atrás dela, somente a escuridão de um túnel aparentemente sem fim. Na expectativa, a multidão conteve os gritos e aplausos, permanecendo em absoluto silêncio, aguardando o que dali sairia. Nervoso, Mateus sentiu seu coração acelerado e a sua boca seca. Posicionou-se em postura de defesa, protegendo-se atrás do escudo e mantendo sua espada ereta. Preparava-se para enfrentar o que quer que tivesse que encarar. Escutaram um rugido alto vindo das sombras do túnel. O barulho animou a plateia, que calorosamente dava sinal de aprovação do oponente. E antes que tivesse tempo de pensar, Mateus avistou um enorme leão que saía da escuridão e, em disparada, seguia ferozmente em sua direção. O jovem deu um pulo da cama no momento em que o animal dava o último salto para lhe alcançar. Essa foi a terceira experiência em conflitos gladiadores em menos de 24 horas. O sonho que acabara de ter não lhe preocupava, afinal, sonho é sonho. O que realmente lhe intrigava eram as visões que tivera enquanto estava desperto. O que justificaria essas experiências? Seria um sinal de perda de sua sanidade? Não podia admitir que esse fosse o verdadeiro motivo. Incapaz de pensar em alguma outra razão, ele abriu o seu computador e, mesmo sem ter certeza se naquilo acreditava, escreveu na ferramenta de busca a palavra reencarnação. Esse é o conto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um beijo.